Após a batalha no Departamento de Mistérios e na morte de Sirius, Dumbledore conta a Harry sobre a profecia que tinha sido feita sobre ele e Voldemort. E esse aqui é um ponto importantíssimo desse vídeo. Aquele com o poder de vencer o Lorde das Trevas se aproxima. Nascido dos que o desafiaram 3 vezes, nascido ao terminar o 7º mês. E o Lorde das Trevas o marcará como seu igual, mas ele terá um poder que o Lorde das Trevas desconhece, e um dos dois deverá morrer na mão do outro, pois nenhum poderá viver enquanto o outro sobreviver. Aquele com o poder de vencer o Lorde das Trevas nascerá quando o 7º mês terminar. E aí Dumbledore diz para Harry que a parte inicial da profecia também poderia se aplicar ao Neville. Vejam só, Harry sentiu como se alguma coisa se fechasse sobre ele. Sua respiração parecia outra vez penosa. Significa eu? Dumbledore respirou profundamente. O estranho, Harry, disse ele mansamente, é que talvez nem significasse você. A profecia de Sibila poderia se aplicar a 2 meninos bruxos, ambos nascidos no mês de julho daquele ano. Os dois com pais na Ordem da Fênix, os pais de ambos tendo escapado por um triz de Voldemort 3 vezes. Um, é claro, era você. O outro era Neville Longbottom. Mas então, por que era o meu nome e não o de Neville que estava na profecia? O registro oficial foi rotulado de novo depois que Voldemort o atacou na infância. Pareceu claro para o encarregado da Sala da Profecia que Voldemort só poderia ter tentado matá-lo porque sabia que você era aquele a quem Sibila se referia. Então, talvez não fosse eu. Receio, disse Dumbledore lentamente, como se cada palavra lhe custasse um grande esforço. Não haver dúvidas de que seja você. Mas o senhor disse... Neville nasceu no fim de julho também, e a mãe e o pai dele, você está se esquecendo do resto da profecia, do sinal que indica o menino capaz de vencer Voldemort. O próprio Voldemort o marcaria como seu igual. E ele fez isso, Harry. Ele escolheu você e não Neville. Marcou-o com essa cicatriz que tem provado ser uma bênção e uma maldição. Mas então, o que teria acontecido se Voldemort tivesse ido atrás dos Longbottom ao invés de ir atrás dos Potter naquela noite de 31 de outubro de 1981? Isso significaria que Neville teria sido então o escolhido e não Harry? Bem, vamos lá. Agora prestem bem atenção porque esse é um ponto muito importante que muita gente não consegue perceber. Harry foi protegido porque Lilian, sua mãe, se sacrificou para lhe salvar. E como a própria J.K. Rowling disse uma vez, ela não sabia que causaria essa proteção ao morrer por seu filho. Porém, ela só pôde fazer esse sacrifício porque Voldemort lhe deu a opção de sair da frente de Harry e ser poupada. Severus Snape tinha pedido a Voldemort que poupasse Lilian. Foi esse pedido de Snape que fez com que Voldemort desse a Lilian a escolha entre a vida e a morte. E ela escolheu morrer pelo seu filho, e aí sim, mesmo sem saber, fez com que Harry fosse protegido por uma magia que Voldemort sempre subestimou e desprezou. Uma magia de proteção sacrificial extremamente poderosa, a magia ancestral do amor. Agora percebam o seguinte, e isso é fundamental para compreender essa questão que estamos discutindo agora. Snape não pediu que Voldemort poupasse Tiago Potter, o pai de Harry, e por isso a morte dele não teve o mesmo efeito que a de Lilian. Vejam só o que a autora J.K. Rowling falou sobre isso numa entrevista que ela deu ao The Leaky Cauldron e ao MuggleNet em 28 de julho de 2007. Tiago ia ser morto de qualquer maneira. Você entende o que eu quero dizer? Não estou dizendo que Tiago não estava pronto para isso. Ele morreu tentando proteger sua família, mas seria assassinado de qualquer maneira. Ele não teve escolha. Então, ele correu para isso de uma forma meio animal. Acho que há distinções em coragem. Tiago foi imensamente corajoso, mas o calibre da bravura de Lilian foi, acho que neste caso, maior, porque ela poderia ter se salvado. Agora, qualquer mãe normal teria feito o que Lilian fez. Então, nesse sentido, sua coragem também era de uma qualidade animal. Mas ela teve tempo para escolher. Tiago não teve.
Lilian conscientemente deu sua vida. Ela tinha uma escolha clara. Percebem? Essa oportunidade de escolha é fundamental para se gerar o tipo de proteção sacrificial ancestral que a Lilian gerou. E muito provavelmente, Alice Longbottom, assim como Tiago Potter, não teria essa mesma escolha, já que Voldemort não teria motivos para poupá-la. Se ele tivesse ido atrás dos Longbottom primeiro, talvez teria apenas matado os 3 e seguido adiante. E dessa maneira, Alice Longbottom não teria sido capaz de oferecer a Neville a mesma proteção que Lilian conseguiu oferecer ao Harry. E se assim acontecesse, a segunda parte da profecia não se cumpriria, ou seja, Voldemort não teria marcado Neville como seu igual, e o garoto não teria o poder que o Lorde das Trevas desconhecia, que era a proteção gerada pelo sacrifício que só é possível quando a pessoa que se sacrifica escolhe morrer, mesmo tendo a oportunidade de escolher viver. E como eu disse antes, muito provavelmente Alice Longbottom ou até mesmo Frank Longbottom não teriam essa escolha. Eles morreriam como Tiago e não como Lilian. Sacaram a diferença? Portanto, se tudo acontecesse como eu mencionei, ainda que Voldemort tivesse ido até os Longbottom primeiro, Neville não teria sido o escolhido. Ele provavelmente teria morrido junto com seus pais. Agora, analisando o personagem do Voldemort, eu consigo ver claramente ele indo atrás dos Longbottom se tivesse tido sucesso em sua missão em Godric's Hollow. Ele jamais deixaria essa ponta solta. Eu imagino que se ele tivesse tido sucesso em matar o Harry quando bebê, ele iria atrás de Neville também. E a gente pode presumir isso também ao perceber a reação de Bellatrix, Rabastan e Rodolfo Lestrange e Bartol Crouch Jr., os Comensais da Morte que torturaram Alice e Frank até a loucura. Por que eles foram justamente atrás dos Longbottom após o desaparecimento de seu mestre? Justamente os Longbottom? A família cujo filho, assim como o filho dos Potter, se encaixava perfeitamente na primeira parte da profecia? A única parte da profecia que Lord Voldemort conhecia? Isso não me parece coincidência. É bem provável que esses comensais soubessem que os Longbottom seriam o próximo alvo de seu mestre, e por isso eles foram até Alice e Frank depois do desaparecimento de Voldemort. De qualquer forma, é muito interessante perceber que a escolha de Voldemort de ir atrás dos Potter primeiro e posteriormente sua derrota causada pelo sacrifício de Lilian Potter garantiram que ele não fosse atrás dos Longbottom, ou seja, o sacrifício de Lilian salvou não apenas Harry, mas muito provavelmente salvou o Neville também. Neville e Harry são personagens análogos, ou seja, são personagens que apresentam algumas semelhanças. Além de serem os dois garotos aos quais a profecia de Sibylla Trelawney poderia se referir, os dois cresceram longe de seus pais por causa de Lord Voldemort, e foram reprimidos cada um da sua maneira. Harry por ter magia e Neville por não demonstrar magia. É nítido o quanto a presença de Harry é significativa na vida de Neville. No decorrer da história, podemos perceber o quanto os incentivos de Harry são necessários para que Neville fique mais confiante. E ter Harry como professor da Armada de Dumbledore foi fundamental para que Neville tivesse tanto progresso em defesa contra as artes das trevas.